Nos anos de 1970, Sidney Shacknall comandou uma unidade de elite de operadores secretos em Berlim para prevenir o início da Terceira Guerra Mundial contra a União Soviética. O general nasceu na Lituânia e sobreviveu tanto ao regime comunista da União Soviética quanto à soberania nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Após escapar de um campo de concentração com sua família, ele chegou a Nuremberg, ocupada pelos americanos, e fugiu para os Estados Unidos quando tinha apenas 16 anos. Shacknall então se alistou no exército e lutou na Guerra do Vietnã como operador das Forças Especiais. Foi depois de servir em 2 missões lá que ele arriscaria a sua vida para evitar uma outra catástrofe global devastadora. Durante a ascensão de Adolf Hitler ao poder no final da década de 1920, o antissemitismo dominou as ruas da Alemanha. Muitos veteranos da Primeira Guerra Mundial do exército do Kaiser acreditavam que a Alemanha havia perdido o conflito porque os judeus não apoiavam economicamente o país, e à medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava, as visões antissemitas se espalharam por toda a população. Os judeus começaram a ser tratados com severidade e muitos foram expulsos de suas casas e realocados para os guetos ou campos de concentração. Alguns fugiram para países da Europa Oriental apenas para se encontrarem sob o regime cruel da União Soviética. Outros foram enviados para campos de trabalho forçados junto com os prisioneiros políticos, protestantes e católicos, onde morreram de fome sob condições desumanas. A situação só piorou quando o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha e a Segunda Guerra Mundial começou. No verão de 1941, as forças do Terceiro Reich lançaram a Operação Barbarossa para derrubar a União Soviética, e os alemães foram inicialmente recebidos como libertadores por antigos países comunistas. No entanto, à medida que guerrilheiros e partidários infiltravam-se na população civil e muitos judeus não cooperavam com o novo governo, as autoridades alemãs se tornaram violentas e milhares de judeus dos países ocupados foram realocados para campos de trabalho forçado. Sidney Shacknall e sua família estavam entre eles. Sid nasceu em Kaunas, na Lituânia, em novembro de 1934. O seu país foi ocupado pela União Soviética entre 1940 e 1941, e os soviéticos foram brutais e implacáveis no tratamento da população. À medida que as forças alemãs da Blitzkrieg avançavam em direção à Europa Oriental e a Alemanha assumiu o controle da Lituânia, eles foram então recebidos como salvadores. Quando Sidney tinha apenas 7 anos, a sua família e muitos outros judeus foram rapidamente realocados para o gueto de Kovno, com quase 20 mil pessoas lá. Por quase 3 anos, Sid foi forçado a trabalhar sob condições extremamente duras e recebia pouco ou nenhuma comida. Mas, à medida que muitos conhecidos começavam a perder a batalha contra a fome, a família de Sid então decidiu escapar. Durante a primeira tentativa, o pai de Sid fugiu para se juntar aos guerrilheiros russos. Sid então escapou com a ajuda do seu tio Willy, escondendo-se sob seu longo casaco e movendo-se em conjunto com ele. Quando seu tio deu o sinal, Sid correu pelos portões do gueto e ele e seu irmão se esconderam em uma sala de armazenamento por dias antes de que uma família católica pudesse lhes dar abrigo. Após se reunirem com seus pais em meados de 1944, a família Shacknall fugiu da Lituânia. Assim começou então uma jornada de mais de 3.500 quilômetros que levou 6 meses a pé. Eles cruzaram a Lituânia, Polônia, Hungria, Áustria e Tchecoslováquia para chegar finalmente a Nuremberg, ocupada
pelos americanos. De 1945 a 1950, Sid recorreu ao contrabando no mercado negro para sustentar a sua família. Ele então aprendeu alemão, uma habilidade que seria muito útil no futuro. Em 1950, a família Shacknall obteve um visto e viajou para Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. Os seus pais lutaram para se adaptar à cultura americana, mas Sid aproveitou ao máximo. Aos 16 anos, ele frequentou a escola pela primeira vez enquanto trabalhava para sustentar a sua família nas tardes. Sid teve dificuldades com o inglês, mas conseguiu terminar o ensino médio em 1955. Ele também se apaixonou por sua namorada da escola, Arlene Armstrong, uma católica apostólica romana. Então ele se alistou no exército dos Estados Unidos como soldado de infantaria. Embora não tivesse uma compreensão clara do que queria fazer com a sua vida, Sid decidiu que o exército lhe ofereceria mais do que ele poderia alcançar sozinho. Ele diria mais tarde, abre aspas, eu tive muitas oportunidades no exército, e quando a oportunidade bate a porta, você se levanta e abre a porta. Fecha aspas. Sid foi rapidamente aceito entre seus colegas e conseguiu economizar dinheiro suficiente para se casar com Arlene. Seus pais se opuseram veementemente à união, ao que eles disseram uma vez, abre aspas, junte-se ao novo mundo, América, o caldeirão. Vocês deram sequer um passo nesse mundo? Ambos vivem no passado. Fecha aspas. Sid subiu constantemente nas fileiras do exército. De soldado raso, ele passou a sargento de primeira classe da 4ª Divisão Blindada ainda no final de 1960. Ele então se tornou cidadão americano e recebeu uma comissão como oficial de infantaria do exército. Em 1962, o exército começou a recrutar homens selecionados para o treinamento dos Boinas Verdes. O agora comandante de companhia se inscreveu e foi aceito com o posto de capitão. Durante uma entrevista com Harry Levy, do Jewish Post, Sid relembraria os seus dias de treinamento. Abre aspas. Era difícil antes de começar. É como escalar uma montanha. Quando você está na base é difícil. Quando está no topo olhando para baixo, não é tão ruim assim. Fecha aspas. À medida que as tensões da Guerra Fria aumentavam com a crise dos mísseis de Cuba, a invasão da Baía dos Porcos e a escalada do conflito no Vietnã, as Forças Armadas dos Estados Unidos se preparavam para a guerra. Os Boinas Verdes, com Sid entre eles, se tornariam então os pilares fundadores das Forças Especiais dos Estados Unidos. Sidney recebeu o comando do destacamento A-121 das Forças Especiais quando o envolvimento militar americano no Vietnã começou em 1965. A unidade foi enviada para An Long, ao longo do rio Mekong, na fronteira do Vietnã com o Camboja. O A-121 operava em pequenos números atrás das linhas inimigas e liderava missões de sabotagem, reconhecimento e busca e resgate, entre outros empreendimentos muito ousados. Durante sua primeira missão, Sidney foi baleado em uma perna e no braço após um encontro com tropas Vietcongs nas profundezas da selva. Ainda assim, isso não o impediu de lutar. Ele aplicou um torniquete em seus ferimentos e continuou disparando contra o inimigo, liderando os seus homens para fora do calor da batalha. Enquanto se recuperava de seus ferimentos de combate, Sidney foi diagnosticado com febre tifoide, tuberculose e outras doenças comuns no Vietnã. Ele então recebeu a sua primeira estrela de prata e seu coração púrpura. Após se recuperar, Sidney voltou aos Estados Unidos para obter seu diploma de bacharel pela Universidade de Nebraska. Então ele atingiu o posto de major e retornou à Indochina para mais uma missão. O oficial agora estava designado para a lendária 101ª Divisão Aerotransportada e participou de muitos encontros com os paraquedistas. Ele eventualmente ganharia várias outras medalhas e uma segunda estrela de prata por sua bravura no campo de batalha. Mas à medida que os Estados Unidos começaram a se retirar do Vietnã em meio às tensões da Guerra Fria no início dos anos 70, Sidney foi encarregado de um desafio peculiar: formar um grupo de elite de Boinas Verdes para uma missão ultra secreta em Berlim. Sidney foi enviado à Alemanha como comandante do Destacamento A, Brigada de Berlim, uma unidade secreta que estava em alerta máximo 24 horas por dia caso os soviéticos decidissem invadir e iniciar a Terceira Guerra Mundial.
A princípio, o Destacamento A era composto por 40 homens, cuja patente e identidade eram classificadas. A seleção foi um processo extremamente rigoroso. Todos precisavam falar várias línguas, conhecer bem Berlim e ser capazes de se misturar com a população civil. Eles também eram encarregados de treinarem civis em combate ao estilo de guerrilha, enquanto as forças da OTAN chegavam para apoiá-los. Os operadores eram divididos em equipes e tinham fortes habilidades de combate. Eles também podiam conduzir missões de sabotagem e operações de busca e destruição para alvos de alto valor. Como sobrevivente do Holocausto, o agora general Schachnow foi recebido em Berlim com muita pompa. Ele recebeu os aposentos principais que pertenciam ao oficial nazista Hermann Göring e ao ministro das Finanças Fritz Reinhardt. Schachnow disse ao repórter mais tarde Henry Levy que, abre aspas, em um jantar com o meu colega russo e oficiais senhores da KGB, eles estavam rindo. Quando eu perguntei por que, eles responderam: aqui está você, um judeu. Você foi libertado por nós, os russos. Agora você está defendendo os alemães que o encarceraram e cometeram atrocidades contra o seu povo enquanto você se prepara para lutar contra nós, o seu novo inimigo. Fecha aspas. Os Boinas Verdes, sob o comando do general Schachnow, sabiam que a operação poderia se transformar em uma missão suicida a qualquer momento, pois eles poderiam ser capturados pelos comunistas ou pior, serem torturados se falhassem em cooperar. Ainda assim, eles cumprimentavam e socializavam com o inimigo diariamente. Por quase uma década, a Brigada de Berlim permaneceu em alerta máximo e pronta para o combate, mas nunca disparou um único tiro e manteve a cidade segura até a queda do Muro de Berlim em 1989. Sidney se tornaria então major-general e receberia várias condecorações e diplomas de corporações militares e civis. Ele então se aposentou aos 60 anos após quase 40 anos de serviço ativo e publicou a sua autobiografia intitulada Hope and Honor, em 2004. A Operação de Berlim permaneceria classificada e secreta por décadas, até que uma cerimônia foi realizada fora do quartel-general do Comando de Operações Especiais em 2014. Esta seria a primeira aparição pública daquela unidade. O Major-General Schachnow diria mais tarde que a Brigada de Berlim era, abre aspas, uma pequena unidade secreta composta por pessoas incrivelmente talentosas dispostas a fazer o sacrifício final. Eles serviram na linha de frente da Guerra Fria e nunca dispararam um tiro com raiva. Nenhuma outra força daquele tamanho na história contribuiu mais para a paz, estabilidade e liberdade. Fecha aspas. Uma das formas de você continuar a ter conteúdo de qualidade como este que você acabou de assistir é considerando ou se tornar um membro do canal e aproveitar todos os benefícios que o Clube do Almanac tem para você, ou clicar aqui na opção Valeu. Qualquer valor vai nos ajudar a continuar a produzir. E olha, pesquisa, edição, trabalho de imagem, lançamento, semanal, neste nível, tenho certeza que você vai encontrar em poucos canais, e o Almanac é um destes. Torne-se um membro. E fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência neste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.